Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar o gato. E o texto que eu escolhi está em João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, hoje nós vamos fazer o gato e o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. E agora nós vamos começar. Eu vou usar um pincel grande com cerda bem grande também e vou colocar diluente em toda a área aqui do corpo do gato. Vou trabalhar bem rápido, então vou preencher inteiro. Se você é mais lento, se onde você mora seca muito rápido, tá muito calor, então você faça por partes. Eu vou fazer agora para te mostrar inteiro. Aí, gato preenchido de diluente. Eu vou trabalhar com o branco, o camurça e o caqui. Quando eu tirei o risco do gato, eu reforcei com o grafite todas essas linhas, porque eu preciso que elas apareçam. Começando com o branco, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um fundo. Olha aqui, essa área aqui é o branco. Então eu já vou deixando. Comecei aqui e eu vou entrando entre as linhas. Essas linhas aqui, esse zigue-zague, vai ser na cor bem escura. Então, eu vou colocando, não vou apagar a linha, eu vou deixando assim, ó. Porque a gente vai trabalhar ele inteirinho fazendo esse movimento. Aqui é branquinho. Agora, aqui, essa parte aqui, ó, do peito dele, eu já vou colocar o branco também. Aqui a gente tem uma patinha que é um pouquinho mais escura. Então, esse branco sobe por aqui. Eu não tô esfregando, então o risco, ele vai voltar, ele vai aparecer. Toda a borda aqui, ó, até em cima, eu vou pôr o branco. Aí, depois aqui, essa é a perna da frente, que eu vou trabalhando com o branco também. Você viu que eu tô trabalhando com um pincel grande e eu não tô perdendo o risco. Olha o risco aparecendo ali, onde eu passei o branco. Essa parte aqui, ó, ela é mais clara, então eu vou colocando um pouquinho do branco entre as linhas. Aqui, esse branco, ele vem até aqui, mais ou menos, um pouquinho pra lá do centro aqui da carinha. Pronto, coloquei o branco. Agora, eu já vou colocar o caqui. O caqui é uma cor mais forte. Então, eu vou começar aqui de trás. Você viu que eu não lavei o meu pincel. Ó, o caqui, ele já vai cobrir a linha. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui o risquinho e venho trabalhando assim. Aqui eu tô começando com a tinta bem intensa. Aqui, você viu que já diminuiu a intensidade do tom? Ó, começo ali, eu venho no meio. Eu tô deixando o espaço da ranhura. Começo lá e venho fazendo assim, ó. Ele vai limpando o pincel. E quando eu chego aqui, eu só tenho um pouquinho de tinta no pincel. Olha. E tô deixando essa ranhura. Aqui, inclusive, eu entrei com um pouquinho do branco. Esse caqui vai sumindo. De novo, cada vez que eu venho aqui, ó, no cantinho, eu pego tinta. Ah, esse pincel é número 14 e ele tá bem aparado.
Olha como aqui já vai clareando. De novo, cada vez eu pego tinta ali. De novo. Você traga essa tinta mais ou menos até o final da linha do desenho, tá? Porque daí você não vai ter problema de ultrapassar e invadir a área aqui do branco. E depois a gente tem aqui esse espaço que tem uma ranhura intensa. Esse espaço aqui, ele é bem escuro. Esse gato, ele tá em cima da pia. E acho que é a pia da cozinha. Na fotografia. Então, esse espaço aqui, eu vejo que é o espaço da pia, entre o corpo e a cauda. Só que eu fechei tudo aqui, porque não quero fazer a pia da cozinha. Vamos voltar ali em cima, que agora você vai preencher essa área aqui toda também com o caque. E você vem fazendo a mesma coisa, olha. Quando chega aqui, você viu que quase termina a tinta do pincel? Ó, coloco ali, eu venho no meio, eu deixo a ranhura. Aqui, ó, já venho entrando em cima do branco. Aqui ainda tem um pouquinho. Trabalhar com pincel deitado assim, porque aqui na largura já não me favorece mais. Aqui, ó, eu vou descer também. Não se confunda, tá? Não passe a tinta em cima da ranhura. Esse canto aqui, ó, ele é bem escuro. Vou pôr mais um aqui. Fechando aqui. E vou pôr mais um aqui. Essa linha, ela não é assim, ela fica crespinha. Coloquei a tinta, agora eu tiro essa linha que ficou pro lado de baixo. E pro lado de cima, você viu que aqui ainda tem uma ranhura. Aí, preenchido aqui. Agora a gente vai trabalhar essa parte. Aqui já é bem menor o espaço. E aqui também tinha branco que eu não coloquei. Então, eu vou colocar. Pegar um outro pincel. Aqui, ó, nos espaços vagos. Tô sujando com um pouquinho do branco. Como tem diluente, fica fácil. Porque é só você colocar a tinta até aqui embaixo. Só você colocar a tinta e dar uma espalhadinha que fica beleza. Inclusive, vou usar esse pincel mesmo. Um pincel número 10. Para fazer aqui as sujeirinhas. Porque agora não é mais colocar a tinta pura. Aqui são tons bem clarinhos. Vou usar inclusive o pratinho. Eu tirei o excesso de tinta. Vou começar por aqui. Você viu que essa parte aqui é dessa patinha. E aqui atrás, ó, fica mais escurinho. Fazer uma sombra. Já vou sujar a patinha. Bem de leve, tão leve que apareceu ainda o risco. Que a gente ainda vai colocar uma outra cor aqui. Essa linha eu posso subir até ali. Aqui tem uma divisãozinha. São sombras que eu enxergo na fotografia. Agora aqui você não vai puxar pra cá, você vai puxar pra lá. Quer dizer, coloque bem em cima, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, essa pata. Você viu que eu entrei com o branco, agora eu venho daqui, ó, da área que tá escura, em cima do branco. A ranhura ainda tá ali aparecendo. Em cima do branco, porque eu preciso desse escurinho, mas ele não vai cobrir o branco. É só para ficar mais clarinho. Ali em cima nem precisa. Mais um pouquinho de tinta. Essa parte aqui.
Também, ó, coloco a tinta aqui. A divisão fica aqui bem acentuada. E essa parte aqui em cima do branco. Não é para preencher o espaço, não precisa. Até o final. Tá, agora eu vou lavar o meu pincel. Vou secar o meu pincel e vou pegar um pouquinho do camurça. Tiro o excesso de tinta para ficar bem levezinho. Eu venho aqui, ó, com o camurça, aqui não pode ser tão levezinho. Aqui eu vou dar umas pinceladinhas de camurça em cima do caque. Nesse espaço e nesse espaço. Vai ficar ligeiramente amarelado. Aqui também, ó, nessa área aqui, você viu que eu preservei um branco? Então, em cima do branco, eu vou dar umas pinceladinhas. Aqui que eu vejo um pouco mais desse tom. Aqui no pescoço, em cima do branco. Chega quase até o final. Então, ali, aqui e aqui, ó, na patinha, também eu vejo um pouquinho desse camurça. Aqui, ó, vou sujar o pincel. Quer dizer, eu vou limpar o pincel aqui. Pronto, chega de camurça. Esqueci de colocar a tinta aqui, já tava fazendo o teste para ver qual a cor que eu vou usar, mas aqui no rabinho dele, ainda eu vou trabalhar aqui, ó, de fora para dentro com o caque. Na verdade, aqui eu posso passar uma linha. Aí eu vou entrando com o caque até quase o final ali. Você viu que tá ficando... Esse espaço branco que você tá vendo é onde tinha essa ranhura. Isso. Lava o pincel. Agora eu vou usar o pincel número 2, esse número 2 de novo, e vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó. Mas não é em cima da ranhura ainda. É em cima do caque. Você viu que ele vai clarear ali? E esse branco, ele praticamente já vai fazendo a linha do rabinho do lado de lá. Do lado de cima. Não se confunda. Ah, e vai trabalhando assim, ó. Não preencha o espaço. Vai trabalhando, dando pinceladinhas. Aqui já é bem mais escurinho. Aí, pronto. Agora sim. Agora nós vamos trabalhar o escuro. E não se assuste. É preto mesmo. Peguei de novo o pincel número 10. Sai o branco e entra o preto. Pego o preto, começando por aqui, porque aqui é a área mais intensa, a área de cor mais escura. Então, ali você vai preencher mesmo, ó, tá vendo? Coloco lá, sem medo. E agora, você vai trabalhar esse espaço que ficou. Ó, você vem trabalhando, fazendo as ranhuras e sempre dando pinceladinhas. Ali vai ficar bem escuro. Aqui você vem trazendo esse preto. Eu vou trazer com esse pincel grande até mais ou menos por aqui. Daí vou mudar de pincel. Porque vai diminuindo a largura. Ó, tá vendo como é que vai ficando? Ó, aqui atrás fica assim, mais escurinho, né? Aí, até por aqui, eu venho com ele e daí já vou parando, porque ali já tenho que entrar com outro pincel.
Aqui também, ó, essa parte aqui da cauda, também essa parte aqui fica bem escurinha. Então, aqui eu já vou descer, aqui é onde eu via o fundo da pia, tá? Eu já vou descendo com o preto. Aqui, ó, fica crespinho, então puxe o pincel assim pra cima. Vou voltar aqui em cima, porque aqui é o mesmo esquema. Começo bem escuro, até aqui na cabeça. Essa área aqui, vou dando pinceladinha, ele vem sumindo o preto, tá vendo? Quando você vai trabalhando assim, pinceladinha, ele vem sumindo. Aqui, ó, eu tenho o braço dele, né? Aqui é crespo. Então, você vai deixando assim, ó, já o pelinho. E aqui em cima, pode fechar com o preto. Essa área aqui, eu vou descer aqui onde eu tenho o espaço da ranhura. Aqui, eu não tenho tão acentuado, então, eu vou descer assim, ó, só limpando o pincel. Mas eu vou deixar uns pontinhos. E aqui ainda me falta essa. Que vem sumindo. Volto ali em cima. Essa parte do braço aqui, tá vendo? Essa área branca. Essa área branca é onde tinha ranhura. É onde fica bem escuro. Então, eu vou juntar. Volto lá em cima e venho descendo aqui onde tem ranhura. Aqui as ranhuras são todas menores, então eu vou trocar o meu pincel agora. Peguei o número 2 e eu continuo fazendo a mesma coisa, ó. Aqui praticamente eu já tenho branco, eu já tenho um pouquinho do caqui, eu já tenho um pouquinho do camurça. Então, a cor vai se modificar. Bom, esse espaço aqui já posso, eu tenho certeza que você já entendeu. Agora aqui, a cauda, a parte de baixo é a mais escura. Eu vou passar a linha e eu venho fazendo a ranhura que vai chegar até o final. Só que aqui embaixo fica um pouco mais escuro, ó, vai fazendo um suporte de escuro ali e vem terminando. Aqui de novo. Olha que fácil e que legal. Eu acho que tem gente aí que tá vibrando vendo esse vídeo. O dono do gato. Já tem, acho que deve ter uns 3 anos que ele me mandou a foto. E só agora eu resolvi fazer o gato. Gosto de fazer animais, só que assim, é um pedido especial. Aqui, ó, a ponta da cauda é bem preto. Aí o que você não pode é deixar redondinho. Ele é redondinho, só que fica assim, ó, com pinceladinhas, é fofinho. Olha só. Aqui, esse espaço, eu vou acentuar o preto. Eu vou subir com um pouquinho do preto aqui. Aí, agora, eu vou crescendo essa partezinha aqui, ó. Tô pondo aqui porque tem que ficar bem escurinho. Aí, você vem fazendo com um pincelzinho menor, até chegar no cantinho. Eu deixei a ranhura sempre do jeito que é pra fazer. Aqui, por exemplo, você vai fazer nessa direção. Ó, isso é importante, siga a direção.
Aqui, você vai trabalhar assim, ó. Tá? Aqui, esse pedacinho, ele tem uma coisa bem miudinha assim, depois desce aqui, ó. Aqui pra cima já vai ser tudo bem pouquinho. Então, você tem que trabalhar no sentido, não dá pra fazer assim, aqui, por exemplo, porque isso é o sentido do pelo. Então, eu já deixei no risco, no jeito. Aqui, por exemplo, você vai trabalhar sempre assim, ó, nessa posição. Aqui, você vai trabalhar nessa posição. Aqui, nessa posição. Então, agora que eu te mostrei isso, eu vou terminar todas essas ranhuras, porque tá secando aqui, e eu tenho que dar uma agilizada. Olha, já terminei de preencher aqui todas as ranhuras. Agora eu tô tirando o excesso de tinta do pincel, deixando só um pouquinho. Estas áreas assim, ó, que ficam mais lisas, que eu não deixei ranhura, você vai fazer só uma sujeirinha. Ó, quase não tenho tinta no pincel, mas eu tô batendo o pincel quase sem nada, só para deixar uma texturinha. Até aqui, ó, você pode fazer um pouquinho, para não ficar uma área lisa preenchida. Aqui, ó, eu tenho um pedacinho de perninha, que tem textura também, então tô colocando aqui um pouquinho. Vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui essa parte do braço, né? Que é o braço dele. Aqui, essa patinha de trás, eu vou pegar um pincelzinho zero, vou usar o caque e um pouquinho do preto, peguei os dois juntos na ponta do pincel. E eu vou fazer isso aqui, ó, um contorno mesmo. Aqui eu vejo até mais avermelhado, eu vou pegar um pouquinho do camurça junto. Uma mistura louca aqui. Ó, marquei a patinha. Um pouquinho do preto com camurça também. E aqui a gente tem risquinhos assim. Esse aqui eu acho que é o começo da outra patinha. Eu só vou deixar assim riscadinho. Pinceladinho. Camurça e um pouquinho do preto. São risquinhos menores. Voltando aqui neste espaço, essa parte aqui, ela é bem clara, mas não fica esse branco puro também. O meu pincel tá sujo. Vou pegar até um pouquinho do camurça junto, ó, tá sujo. E eu vou fazer o acabamento. Essas linhas eu trouxe até aqui com ranhura, e agora eu continuo só com sujeirinha. Inclusive aqui, ó. Só com sujeirinha, para não ficar esse branco puro. Aí, inclusive aqui, acho que eu vou pôr um pouquinho mais do caque. Essa parte aqui, ó, ficou muito clara. Então, eu vou descer um pouquinho mais com a ranhura. Essa ranhura do preto. Só que eu tô usando caque no pincel. Que aqui não tem área branca, assim, muito grande. Um pouquinho do preto, só porque essa linha aqui tá reta. Ela tem que ficar cheia de pelinho. Só batendo o pincel. Pronto. Agora, mais um detalhe. Agora com um pouquinho do branco no pincel. Só que, tá vendo essa área? Eu dei uma esfumada, né? Agora eu vou voltar com o branco, puxando um pouquinho pra cima, pra terminar com o branquinho aqui, ó, com pinceladinha de branco, pra fazer pelinho, porque essa área aqui é bem peludinha. Você vai subindo, limpando o pincel. Aqui, ó, meu pincel tá limpo, praticamente não tem tinta.
Aí, pronto essa parte. Agora aqui, tiro o excesso de tinta e vou fazer aqui, ó, nessa beiradinha, um pouquinho mais do branco. Aqui, ó, um pouquinho mais do branco. Coloca o branco e vai entrando, mas vai dando pinceladinhas com o pincel assim deitadinho. Mais um pouquinho. Agora essa parte aqui não pode ficar uma linha reta. Então você vai colocando o pincel e deixando crespo. Aí vai batendo o pincel para dentro para tirar aquele contorno. Ó, você vai limpando o pincel, vai clareando a beiradinha e ao mesmo tempo deixando crespo. E isso dá mais contraste também. Não vou trabalhar com pincel zero, porque não é um trabalho hiper realista. Um pouquinho aqui. Aqui também é bem crespinho. Ó, tô colocando a tinta. Agora eu só faço isso com o pincel. Desmanchar um pouquinho mais. Ótimo. Aqui na cauda também. Eu vou pegar um pouquinho do branco, pincel bem limpo, aí eu vou colocar ali, ó, um pouquinho do branco e venho descendo. A tinta de baixo ainda não tá seca. Um pouquinho mais. Aqui praticamente ele vai sumindo. Eu não vou pôr o branco. Pelo contrário, eu vou limpar o meu pincel e vou pegar um pouquinho do preto. E eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Vou quebrar um pouquinho essa linha que ficou muito nítida. Aí. O corpo dele tá pronto. Agora nós vamos para a cabeça. Então, agora nós vamos fazer a cara do gato, a cabeça. E eu vou passar primeiro o clareador em toda a superfície que eu vou pintar. Deixa bem preenchidinho, isso vai facilitar e vai demorar um pouquinho mais para secar e vai ser muito bom. Agora eu vou usar o pincel. Olha só, esse é o pincel número 2, mas corresponde ao número 6 da referência 815. Esse é o 250. Eu vou colocar o branco primeiro. Aqui, ó, tá vendo o nariz, né? Então, toda essa parte aqui, ó, você vai colocar o branco. Eu vou até colocar assim com uma linha, mas a gente não pode deixar essa linha, porque isso aqui é peludinho. Então, eu coloco a linha e já dou uma quebrada. Viu como que faz? Só dá uma puxadinha. Essa parte aqui é escura. Já devia ter pintado, não pintei. Então, vou pintar agora. Espalhei o branco. Aqui eu venho até o final. E ainda tem uma linha aqui, ó. Tô seguindo o risco. Essa parte aqui, embaixo do olho, aqui, ó, é branquinho também. E essa parte aqui é um pouquinho mais escura. Então, eu puxo esse branquinho aqui assim. Você reforçou o risco antes, né? Porque você não pode perder o risco.
Aqui, isso daqui é escuro. Onde eu coloco essa ranhura é escuro. Quando você reforça o risco, você passa o branco, daí a pouquinho o risco aparece todinho. Ó, em volta do olho. Agora, aqui tem o nariz. Eu vou circular aqui a parte de cima do nariz e eu vou puxar. Se você for me seguindo, olha só, vai dar bem certinho. Essa parte aqui, eu sei que a linha segue aqui, ó, do ponto do olho até a pontinha do nariz, até aqui o pedacinho do nariz. Do mesmo jeito, dessa forma. Então, se juntar aqui, não tem problema. O meu, eu deixei um buraquinho para saber onde que tava. Agora, aqui, ó, a gente tem dois espaços. Aqui a gente tem uma ranhura no meio, uma pra cá e uma pra cá. Então, fica bem assim, ó. Aí, aqui temos dois espaços também. No meio desses espaços tem um pouquinho do branco. Aí, aqui já chega. Agora, aqui, ó, em cima do olho. Branquinho. Desço. Aqui eu tenho duas ranhuras. No meio eu já ponho um pouquinho do branco. Aqui também, ó, eu vou seguir essa linha. Vou colocar um pouquinho do branco. Agora, aqui na orelha, esfumando pra cá. Aqui tem uma linha. Essa parte aqui desce um escuro em cima do risco. E aqui eu tenho uma pontinha assim de branco. Vamos para outra orelha. Eu coloco o branco aqui. E puxo. Eu vou limpando o pincel, tá vendo? Quando chega aqui, ó, nem tem tinta mais. Nesse daqui, essa pontinha, ela tá mais acentuada. E eu vejo um pouquinho do branco até em cima. Até nessa partezinha aqui também, ó. Vou pôr um pouquinho do branco no meio. Nessa aqui também. Pronto. Agora nós colocamos... Ah, não, ainda falta aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma ranhura aqui. E essa parte aqui em cima do olho também fica branquinha. Ali tem ranhura, aqui tem ranhura. Coloquei todos os brancos. Agora, ainda com esse pincel, eu vou colocar um pouquinho do caqui. E essa parte agora eu vou começar lá de cima. Ó, eu venho entrando. É lógico que eu não vou seguir a linha assim tão certinha, mas onde eu vejo essa ranhura, eu vou preservar, porque onde eu vejo essa ranhura é o lugar do preto. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui embaixo, lembra? Ó, aqui eu tenho um risco, aqui eu tenho ranhura, aqui tem ranhura, tem ranhura. Então, aqui, ó, no lugarzinho que sobrou ali, eu venho colocando esse caque. Aqui eu tinha um risco. Aqui eu tenho escuro, aqui eu tenho escuro. Só que não é um escuro puro, então eu vou colocar primeiro o caque. Aí depois eu vou colocar o preto por cima. Essa parte aqui, ó. Acho que para ficar mais fácil para você, é isso que eu devia fazer. Colocar o caque em todo esse lugar de ranhura. Embaixo do olho. Aqui você não vai esfumar. Tem uma linha bem nítida embaixo do olhinho.
É isso que eu vou fazer, tá? Vou colocar o caque em cima de toda a ranhura. Aqui é um triângulo. Aqui a gente tem um ligeiro contorninho. Então, ó, só bati o pincel de pezinho e dei uma puxadinha. Aqui a gente tem o começo da linha que divide o queixo. Um pouquinho sujinho. Agora eu vou aqui pro outro lado. Eu também tenho desse lado aqui, ó, esse queixo. Mas eu vou começar aqui, onde tem a ranhura. Sempre de pouquinho, tá? Porque se colocar muito, a gente acaba perdendo o controle do pincel. Aí fica mais difícil. Essa parte aqui desce um pouquinho. E daí tem também isso daqui, ó. Uma divisãozinha aqui. Você viu que eu tô trabalhando com a tinta bem de leve. Aqui eu tenho aquela parte da boquinha. Eu coloco bem em cima do risco, puxar um pouquinho pra cima. Ó, tem um pouquinho de sombra pra cima. Só bati o pincel ali. Agora a gente vai pra esse lado. Aqui, no final do olho, eu tenho um espaço ainda escuro. Vou bater o pincel. O finalzinho aqui também é escurinho. Esta partezinha aqui, ó, ainda é um escuro. Vou pôr um pouquinho do branco aqui, ó, dividindo aquele pedacinho. E aqui também, aqui é pelinho, então não pode ficar uma linha tão nítida como essa daqui. Essa linha não tá esfumada. Mas eu vou esfumar um pouquinho agora. Ó. Pego mais um pouquinho, vamos continuar ali em cima. Aqui atrás desse branco, vou pôr um pouquinho do caque. Eu vou fazer essa ranhura aqui pra dentro. Aqui eu tenho o contorno de fora. Pode deixar meio esfumadinho. Essa parte aqui também, ó, não fica assim, essa linha nítida. Temos que fazer uma sujeirinha. Só fica ali uma claridade. Aqui, agora, eu tenho várias ranhuras assim, ó. Se você olhar no risco, você vai ver que esses lugares aqui, eles estão marcados. Ó, sai pra lá, sai pra cá. Esse daqui tem um bem forte aqui. São características de cada bichinho, né? Esse daqui tem essas características. Aqui tem um pontinho. Se você fizer e não ficar exatamente assim, não tem problema. Você tá fazendo um gato, não é este gato. Esse é um ótimo exercício para você treinar espaço. Você precisa ter bastante noção de espaço para conseguir fazer, identificando certinho o risco e onde você vai pôr a pincelada. Então é um exercício bem bom. Aqui, essa linha aqui também, ó, eu vou passar o pincel sujinho em cima, ó, você viu a diferença? Quando tem uma linha rígida, assim, esse daqui, ele tem que ser quebrado, ó, então é só passar o pincel de leve em cima. Aqui também, ó, só passar o pincel de leve em cima. Aqui não, ali não, ali não. Aqui também, vou tirar esse brancão. Aí, agora eu vou usar caque, acabou. Eu vou usar o camurça. E é só uma pontinha, porque aqui, ó, nessa área do nariz dele, ele tem manchinhas.
amareladinhas. Um pouquinho mais forte. Agora, com esse pincel sujinho, aqui também, ó, tem uma manchinha. Mais um pouquinho, bem pouquinho. Aqui também, ó. Agora eu vou trocar de pincel. Aqui tá um pouquinho mais escurinho aqui. Eu vou pegar o pincel número 2, 815. Ele é menorzinho. E o preto. Vou precisar do pratinho, porque o preto ele é perigoso. Se você encher o pincel e colocar ali, você não controla. Então eu vou começar, não vou começar da boca, né? Vou começar de um lugar que tenha espaço para poder fazer sujeirinha. Então vou começar daqui. A ranhurinha, aquela mesma que a gente fez lá embaixo. Ó, aqui em cima ele é tipo listrado, listradinho. Ó, aí vem sumindo, só sujeirinha no pincel. Até aqui, ó, no meio tem um que vai sumir por ali, não vai invadir essa área do branco. Ó, aqui tem um contorninho um pouquinho mais forte. Sobe ali. Você viu que cada vez é um tico. Um pouquinho do pretinho aqui, que vem sumindo por aqui também. Essa área onde eu tenho o caque, eu vou fazer sujeirinha com preto por cima e não vou cobrir o caque. É só um pouquinho. Essa daqui é um pouquinho maior já e é puxadinha. E aqui eu já tenho outra também, assim, ó, puxadinha. Essa área aqui, eu só vou pôr um pouquinho. Ó, tô limpando o meu pincel. Essa área branca aqui tá muito grande. Eu vou sujar um pouquinho ali, voltando com o caque. Ó, o branco tava muito assanhado. Essa bordinha eu vou batendo o pincel sujinho de preto. E depois aqui dentro, aqui no risco, tem assim, ó, umas puxadinhas. São umas ranhuras. Que saiu até muito. Só com o pincel limpinho. E aqui a pontinha, bem escurinha. Esse aqui ainda tá muito alto. Aí, agora sumiu quase tudo. Agora a orelhinha de lá. Essa parte aqui, eu vou colocar assim o pincelzinho de preto, com um pouquinho de preto, e vou fazer a ranhura pra cima. Incrível, essa parte aqui é assim, ó. Na foto que eu tenho, né? Bem pouquinho. Aqui também tem um pontinho mais escuro. Só encostando o pincel. Aqui um pouquinho mais forte. Isso. Terminando aqui. Ranhura pra lá. É só você olhar no teu risco agora, que você vai enxergar isso daqui que eu tô fazendo. Que tá, o desenho tá lá. Ó. Repete. O que tem aqui, vai ter aqui. O que tem aqui, vai ter ali. Agora, vamos aqui nessa parte. Aqui por fora vai ficar assim mais escurinho também. Saindo do olho, aqui ó, no final do olho. Tem uma parte que desce aqui e faz assim. Depois aqui nessa parte tem ranhura. E tá marcado no teu risco. Aqui você só não vai cobrir tudo, porque a gente tem esse amareladinho ali, que é legal, que é bonitinho. Mas também tem que bater o pincel sujinho. Ficou muito arranhado aqui. Aí. Essa parte aqui, ó, que eu coloquei tinta agora, é um fundinho. Aqui,
bem em cima do desenho, do risco. Você vai batendo o pincel para fazer a boquinha. E ele tá meio de perfil, então esse lado é mais curtinho do que esse, tá? Não coloca igualzinho, não. Essa parte aqui é escurinha. Aqui, bem nessa área, eu tenho o lugar onde vai sair o bigodinho. Aqui, contorno do nariz é uma partezinha mais escurinha. Ó, vai juntar aqui. E aqui desce um pouquinho. E do outro lado é a mesma coisa. Eu começo aqui, ó, no final do olho. Aí isso desce. Faz um movimento assim e assim. Aqui tem, é como se fosse um triângulo escurinho. Ó. Sujeirinha de pincel aqui embaixo do olho, começando daqui e fazendo a ranhura para fora. Aqui eu tenho também batidinha de onde sai o bigode. Mais um, vou fazer mais um. Aqui nem tem muito, a cara dele aqui embaixo é bem clarinha. Essa parte aqui, apesar de que lá é também, mas eu vou deixar um pouquinho mais escurinha. Ó, eu não sei se eu pus o risco. Agora eu vou fazer o narizinho e eu vou colocar o camurça puro. Aqui eu vou trabalhar com pincel zero, com o preto. É um contorno mesmo. Aqui embaixo tem uma pontinha mais escurinha. Aqui tem a narina. Do outro lado a mesma coisa. Ó, assim ficou. Eu já vou aproveitar e vou acentuar aqui a boca dele. E eu vou aproveitar esse pincel zero também e vou colocar aqui o verde seco. Para fazer a parte colorida do olho. Você pode usar um verde musgo. Essa parte aqui é bem escura, então eu já vou até colocar o preto. Preto no canto, vai subindo, vai crescendo. Esse daqui fica bem escuro, ó. Que ele tá de perfil e tá pegando sombra aqui. Isso daqui é bem pretinho. Aqui eu tenho contorno. Aqui é arredondado. E o contorno de baixo. Eu acho que eu descentralizei ali. Acho que tem que ficar um pouquinho mais pra cá. Vou fazer o lado de cá do mesmo jeito. Cantinho, deixa só por aqui. Cantinho bem escuro, faço o contorno. Essa parte aqui fica mais acentuado o preto. E essa linha de baixo também é uma linha, apesar que eu tô fazendo com o pincel zero, mas é uma linha bem forte, assim, uma linha bem grossa. E agora eu vou iluminar um pouquinho. Ó, uma pontinha de pincel de branco no cantinho. E esse lado tem aqui também. Esse olho de cá, eu só tenho um pouquinho de luz ali. E aqui não tem nada de ponto, de pingo não, tá? É só assim mesmo. Que ainda tem que ficar mais escuro. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de branco, ele faz uma curvinha. E ele desce aqui com um branco bem acentuado. Aqui pode deixar a linha, aqui vai sumir
E aqui vai fazer pelinho pra cima. Um pouquinho do caque, só pra fazer mais uma sujeirinha aqui, ó. Aí. Um pouquinho do caque, uma sujeirinha aqui. Com o branquinho, eu vou fazer pelinhos aqui, ó, na cara dele. Mas não é pra ficar aquele pelo comprido, tá? Você coloca a tinta e bate o pincel em cima. Essa parte aqui também, ó, fica mais branquinha. Você vai batendo o pincel em cima, não deixa aqueles pelos assim grandes que a gente faz em bichinho. Aqui é bem menorzinho, eu acabei crescendo, parece que ficou grande demais. Aí, essa parte aqui também vou fazer isso no queixo dele. Aqui também tem, mas eu só vou sujar, eu nem vou fazer pelinho. E tem essa curva mesmo, tá? Fecha aqui assim, ó. Aqui ainda tem um branquinho e pronto. Tem que ficar um pouquinho mais branco, meu pincel abriu. Já troquei de pincel. Aqui também. Essa parte aqui é preta. Pronto, a tonalidade ali deu certo. Essa daqui ainda precisa ficar um pouquinho mais branca. E essa luz aqui, ela é assim, ó, arredondada, tá? Acompanhando a forma do olho. Prontinho. E agora, com esse pincel zero e o branco, eu vou fazer o bigode. Para fazer o bigode, a minha tinta, ela tá bem úmida. Você carrega o pincel, você bate ali em cima do lugar de onde vai sair o bigode. Aí você puxa, ó. A tinta, ela vai ficar forte ali onde você começou. E à medida que você sai para fora, essa tinta ela vai sumindo e o risco vai ficando fininho. Ó, pode cruzar. Agora eu vou colocar alguns aqui. E a gente vê o bigode onde tem escuro. Que tem mais. São vários bigodes aqui bem fininhos. Eu vou deixar assim, não vou colocar muito porque aqui o pano já é mais grosseiro. A gente não consegue fazer aquela linha muito fininha. E aqui, ó, eu coloquei o branco, tá vendo? Ele não aparece. Mas se eu fizer um fundo, por mais leve que seja, vai realçar esse branco e ele vai aparecer. Agora eu vou fazer o bigode do lado de lá. É da mesma forma. E também tem vários menores. Esses daqui ficaram maiores, então, olha, eu vou emendar. Como o corpo dele tá bem escuro, então vai aparecer. E aqui não vejo nenhum que saia pra fora do corpo. Aí. Eu tenho aqui, ó, alguns pontinhos. Eu peguei um pouquinho de tinta, tirei o excesso aqui e aqui eu vou fazer 3 pontinhos. Quando a gente olha de relance, parece uma sujeirinha, mas são pontinhos, então eu vou deixar acentuado aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prontinho o gato. Gente, olha aqui o gato, tá? Eu acho que ficou bem parecido. Ó, na mesma altura. Fiz só o gato.
Então, agora nós vamos fazer um fundo aqui. Eu só vou fazer um espaço onde o gato possa estar apoiado. Vou passar um pouquinho do clareador. E só um pouquinho. Eu não vou fazer mais nada nele. Eu vou usar o pincel grande de novo e vou usar o caque. Tiro bem o excesso de tinta e vou fazer assim, ó. Uma base. E aqui essa base você tem que caprichar que ela fique bem na horizontal. Bem retinho. Aqui no finalzinho, você só puxa assim, ó. Não faz linha aqui. Deixa assim. Puxa. Você viu que nem passei aqui pra baixo dele? Então, embaixo maiorzinho, vai sumindo pra cima. Aqui também, ó, embaixo maiorzinho e vai sumindo pra cima. Tanto que vai chegar um pouquinho aqui, ó. Agora, eu vou sujar o meu pincel no preto. É muito pouco. Tira todo o excesso. E aqui pertinho dele, embaixo, você põe um pouquinho do preto em cima do caque. Não vai cobrir o caque. É só para ficar na base dele aqui, ó. Mais um pouquinho desse lado. Você viu que eu passei o clareador em cima da pintura seca. Agora eu posso até passar o pincel em cima também, que não vai acontecer nada, não vai estragar. Olha aí. Prontinho o nosso gato. Acho que eu mereço um like, um comentário, um compartilhamento. E para você que já me apoia financeiramente, muito obrigado. E até o próximo vídeo.